para repercutir as vendas no varejo, que vieram bem abaixo da expectativa. Conversamos com Ana Paula Tosi, CEO da AGR Consultores. Seja bem-vinda à nossa programação. Obrigado pela participação, Ana. Bom dia, Gabriel. Tudo bom? Certíssimo, sempre bem, né? Falar que tá ruim piora, Ana. Acho que é a máxima aqui Não, do programa. Tá tudo uma sem maravilha. dúvida. Não, você Caiu. começou o dia com as notícias da Bolsa que eu já estava ouvindo, que já dá um pouco de nervoso, mas vamos embora. Exatamente. Vamos dar uma olhada neste varejo, talvez uma decepção deste comecinho de manhã. Temos o volume de vendas do varejo publicado pelo IBGE, caiu um pouco, 0,1%. Se nós olharmos, talvez a olho nu, este dado não assusta tanto. Mas a expectativa do mercado era de crescimento, 0,8% de alta. Então, a gente veio na ponta contrária do que os economistas projetavam para este mês de junho. Efeito, talvez, de desaceleração do segmento, dá para a gente dizer que o varejo está perdendo fôlego, Ana? Acho que a gente precisa sempre olhar uma combinação de fatores, né? O varejo, ele sofre com as oscilações dos indicadores econômicos, ele sofre com a oscilação de dólar, ele sofre com taxa de juros e falta de perspectiva de queda, que a gente começa a ter essa perspectiva agora. Ele sofre com a inflação doméstica, né? Então, quando eu tenho uma inflação nos itens básicos de alimentação, eu acabo tirando circulação de todos os demais varejos, né? Acho que tem uma surpresa boa no varejo de moda, e eu comentei isso num outro programa, que a combinação do inverno mais longo com a previsibilidade do dólar que já estava no estoque fez com que o varejo de moda tivesse números um pouco melhores. Mas, no geral, se você olhar para todos os varejos, os índices de varejos combinados, a queda é quase generalizada. Até queria puxar desse ponto, nós comentávamos com alguns economistas aqui durante esta semana que a inflação para varejo de vestuário, para vestuário aqui no Brasil, ela está, pelo menos no último mês, ela trouxe uma surpresa negativa, ou seja, comprar roupas ficou um pouco mais barato em julho do que era em meses anteriores. É um fenômeno, talvez, do tarifaço de Donald Trump. Tá sobrando roupa no mercado internacional e vindo mais barata aqui para o Brasil. Eu queria, claro, uma dimensão do que você vem percebendo para vestuário especificamente e, claro, os efeitos sobre preço e consumo aqui no Brasil. Não, sem dúvida. Não tem a ver com tarifaço. Na verdade, o segmento de moda é um segmento que se planeja com muita antecedência, né? A gente planeja uma coleção, um lançamento de coleção com 6, 7 meses de antecedência, quiçá em alguns varejos não seja mais tempo, né? Mas a verdade é que com a queda da taxa do dólar e que não está, óbvio, nos níveis ideais, mas a gente já tem uma certa estabilidade num nível, um patamar um pouco menor do que o varejo de moda fez as aquisições nos meses anteriores ou no ano anterior. Isso permite que a gente possa trabalhar com previsibilidade de reposição de estoque e que a gente possa ser um pouco mais agressivo nos preços. Ainda assim, a gente precisa entender que o inverno para o varejo é uma estação que traz margens maiores e resultados melhores. Isso faz também, somada a um inverno maior, que é o contrário do ano passado. O ano passado a gente praticamente não teve inverno, e esse ano já era previsto que a gente tivesse um inverno mais longo, pela falta de influência de El Niño e Laninha, fez com que o varejo se programasse para trabalhar com estoques maiores, com preços melhores e ainda assim com margens melhores nessa estação. A gente ainda tem, eu acho que temos que olhar para frente, né, o que a gente tem de perspectiva futura. O varejo de moda vai lançar agora as suas coleções de verão, devem vir com bons preços também. A nossa preocupação tem sido na queda na velocidade da economia, né? O consumo está caindo, a perspectiva que a gente tinha de números positivos para o varejo como um todo, para o mês de junho, mas também para o último ano, mesmo o último ano tendo sido positivo, a nossa expectativa é que a gente tivesse, no geral, um crescimento aí perto de 2,5%, e não foi também o que o IBGE mostrou para a gente, né? É efeito de juros, estes juros em 15%, aí finalmente batendo na economia. A gente viu força do mercado de trabalho
desemprego baixo, a renda subindo, teoricamente incentivo para consumo. Mas agora na ponta mesmo, no consumo, a gente está vendo uma desaceleração. Quais são os motivadores, talvez, dessa perda de fôlego, dos resultados que vieram aquém das expectativas de vocês? Os juros, com certeza, se a gente vai enxergar essa previsibilidade dos juros só daqui a alguns meses, né, no varejo, quando a gente consegue ter previsão de que em 2026 a gente deve iniciar alguma queda na taxa de juros, na prática, quando eu olho para esses 15%, eu começo a enxergar a retração do consumo agora. Né? Apesar, por exemplo, do segmento do varejo ampliado, e quando eu olhar para automóveis, ter ampliado o crédito aí, daqui para frente fica mais difícil essa ampliação de crédito. Né? Então, o mercado, a resposta que a gente tem no varejo em relação às políticas macroeconômicas, elas não vêm no dia seguinte. As más notícias caem no valor das ações no dia seguinte, mas, sob o ponto de vista econômico, eles demoram um pouco para rebater. Então, a gente tem aí uma certa retração no consumo por conta da inflação, e como eu comentei, a inflação básica. Eu acho que cada um de nós sente no dia a dia que o dinheiro está sobrando mesmo no fim do mês, sobrando menos no final do mês, e essa sensação de que você não está conseguindo comprar o que você comprava antes. Então, isso dá no consumidor um certo anseio em abrir a carteira, em consumir coisas que não necessariamente ele precise para a sobrevivência. Então, isso começa a ter agora esse pequeno mau humor aí no mercado, ele vem agora, né? É um pouco do efeito ressaca que a gente chama. A gente tem, sim, muita preocupação com o humor dos empresários e do consumidor com a questão do tarifaço. A gente precisa, no mercado, o varejo é um segmento que precisa investir em renovação de loja, precisa investir em ampliação, e tudo isso exige que a gente tenha previsibilidade de taxa de juros, previsibilidade de consumo, porque os investimentos são altos para um retorno de médio e longo prazo. Então, o empresário está precisando ter boas notícias e está precisando um pouco de estabilidade, o que está um pouco difícil na situação atual. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para estes efeitos diretos, eu queria falar contigo justamente sobre datas festivas. Como elas estão neste 2025? Elas estão surpreendendo bem, mal? Porque a gente sabe que datas comemorativas movimentam bastante o varejo de forma geral. É Dia dos Namorados, é Dia dos Pais, Dia das Mães, é Natal. O que a gente viu até agora de 2025 está surpreendendo para o bem ou surpreendendo para o mal? Ou está ali basicamente em linha com as projeções? A gente tem aí duas datas fundamentais para o varejo, que é o Dia das Mães e o Natal. Depois vem o Dia dos Pais, crianças, etc. O Dia das Mães foi um bom Dia das Mães, o Dia dos Pais também foi um bom. Não é que eu possa dizer que foi uma grande surpresa, está na expectativa, mas uma expectativa positiva. Né? A gente tem aí no segundo semestre as duas principais datas do varejo, que seriam a Black Friday e o Natal, e o varejo começa a se preparar muito antes disso, quer dizer, poucos imaginam, mas em setembro o varejo já está preparado para a Black Friday, para o Natal. A gente tem que entrar o mês de outubro com as compras prontas, os estoques preparados, para que a gente possa chegar numa Black Friday. Então, a gente vai enxergar esse bom humor, esse mau humor, aí agora já no mês de setembro, em termos de compras e geração de estoques. Né? Mas, por hora, a gente pode dizer que Dia das Mães e Dia dos Pais foram positivos. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente pode ver talvez uma substituição, já que o pessoal não está comprando carro, comprar outras coisas. Você mencionava desse gasto com itens mais supérfluos, coisas que não são necessárias no dia a dia. Não vai fazer um gasto grande por conta da taxa de juros, não vai fazer uma reforma de casa, como tem, claro, os materiais de construção no varejo ampliado. Vai deslocar esse consumo para outro lugar? Essa avaliação que a gente pode ter, pelo menos no impacto imediato das altas taxas? A gente tem um conceito no varejo que chama o share of wallet, né? Que é como é que eu divido a minha carteira, o dinheiro que está na minha carteira. Se na minha carteira eu não consigo colocar a parcela do material de construção, ou a parcela do eletroeletrônico, ou a parcela do carro, esse dinheiro vai se direcionar
para outros consumos. Mesmo que eu perca uma parte desse dinheiro para a inflação, uma parte dela vai para o varejo mais dinâmico, o varejo de menor valor agregado, e aí eu estou falando de acessórios, eu estou falando do varejo de moda, eu estou falando do varejo de calçados. Então, sim, a gente tem uma movimentação, a gente vai falar do varejo de itens de farmácia, eu estou falando de beleza, eu estou falando de a parte de cosméticos, né? Então, sim, existe deslocamento para que a gente tenha aí esse consumo menor, porque a gente precisa no consumo, a gente traz a endorfina, né? A gente fala, a gente tem uma alegria em trazer presentes para si mesmo, presentes para os outros. Então, eu vou deixar de gastar esse dinheiro com coisas maiores, mas eu vou passar a consumir com coisas menores. E aí eu falo das indulgências. Então, é quando os mercados, é quando as farmácias aumentam as suas ofertas de indulgência na ponta do caixa, de forma que o consumidor possa fazer aquela pequena indulgência com si mesmo ou até presenteando, né? Por isso que a gente enxerga também nesse varejo de moda, de vestuário, calçados e acessórios, essa resiliência no comportamento das vendas. Perfeito. E o consumo digital? Eu queria a percepção de vocês sobre isso, pelo menos das companhias de capital aberto, as maiores varejistas do país, de vestuário, de eletrônicos. Eu vejo muito destaque para o consumo físico. Surpreendendo até nos resultados financeiros, um crescimento das vendas nas lojas físicas e o varejo digital, o varejo pelo e-commerce, esse perdendo um pouco de fôlego. É o que a gente está vendo agora neste 2025, ou quando a gente olha de uma forma um pouco mais geral para o varejo, não só para essas maiores companhias, o e-commerce ainda continua ganhando muito espaço. Não, o e-commerce continua ganhando espaço. O que a gente tem feito na transformação do varejo, que é o varejo da omnicanalidade, é que, na verdade, você não consegue mais separar o digital do físico, né? O consumidor pode comprar online e retirar na loja, aí você vai enxergar no balanço aquela venda nasceu num canal, mas ela acontece em outro canal. E essa integração do consumidor, dele estar dentro da sua loja, pesquisar um preço online, ele está dentro do online, poder fazer essa pesquisa e depois fazer essa compra na loja física, ou está dentro da loja física, comprar, na verdade, no online e receber em casa. Então, essa dinâmica do mercado, ela já não é mais inseparável. Sim, a gente, quando fortalece o mercado, o varejo físico, e a gente sente isso em 2023, 2024, a gente tem que entender que o mercado retoma o seu fôlego pós-pandemia lá em 2023, 2024. Então, o consumidor vai mais para a loja física. Isso não, e a loja física ela é muito importante na relação da marca com o consumidor final, do varejo com o consumidor final. E essa relação hoje ela já é multidimensional. Ele vai estar nas mídias sociais, ele vai estar na loja física, ele vai estar no e-commerce, ele vai estar nas plataformas de marketplace. Então, a gente tem falado menos, né? Porque a gente está falando mais do varejo físico, que tem apresentado aí um crescimento e um olhar novo até com relação ao consumidor, né? A gente tem falado muito na questão da experiência do consumo, que a gente sempre falou muito, mas que hoje a gente fala de trazer para o consumidor o prazer de estar no corredor do shopping, o prazer de estar dentro da sua loja física. Então, essa dinâmica acontece, essa dinâmica não se substitui e o digital continua extremamente importante. Ana Paula Tosi, CEO da AGR Consultores, obrigado por nos ajudar a entender o momento do varejo, o que está pressionando para baixo, o que está trazendo para cima e, claro, quais as dinâmicas talvez esperadas para este comércio varejista no Brasil. Sempre bem-vindo à nossa programação. Até uma próxima. Obrigada, Gabriela. Até a próxima. Agradecido.